E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, os exercícios do livro 2 referentes aos poemas concretos. A gente viu toda a estrutura da parte de poema concreto, formação de palavras. A gente retoma algumas coisas aqui agora, belezinha? Então, tá lá na página 52 e 53 e a gente vai usar os poemas concretos do começo do capítulo também. Tranquilão? Então vamos lá. Retire do poema do início do capítulo exemplos de palavras que possuem os morfemas a seguir: desinência de gênero, desinência verbal de infinitivo e desinência numeral e plural. Então, vamos lá. A gente pode ir lá na página 47, lá no começo do capítulo. Então, água mole, pedra dura. Dá? Não dá. Velocidade. Não dá. Vejam, precisamos de uma desinência de gênero feminino, uma desinência verbal de infinitivo e a desinência de número do plural. Então, vamos lá. A desinência, tá lá no outro. Onde quer. Opa, então a B nós temos de infinitivo, certo? Na B, nós vamos ter o quer. Na A, o gênero infinitivo, esteja. Então, na A, nós vamos ter o esteja. A desinência, aqui, feminino. E no último poema, que tem que estar no número do plural, onde quer que você esteja, luz, escuro, oco, abraço, nenhum, pensar. Olha só, nesse poema aqui nós não vamos ter nenhum. Em nenhum dos poemas nós vamos ter a desinência que nós tenhamos o plural. Então, aqui na letra C, não vamos ter nenhuma. Tranquilão o exercício? Gênero feminino tem que terminar com A. Desinência verbal infinitivo. Então, a gente tem que terminar com ar, er ou ir, ou or também, uma vez que são as três conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. E aqui essa marca a desinência de número plural, quando nós colocamos a palavra, temos que ter o S ou o moço, quando o verbo está conjugado. Tranquilão? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Apresente ao menos 3 palavras cognatas das palavras a seguir. O que é cognato, gente? Quando a gente tinha que fazer, a gente tem que fazer uma sufixação, montar outra palavra a partir delas, certo? Então, como que a gente vai fazer? Água, mole, pedra e luz. Então, água, nós podemos colocar ou fazer a derivação dele, um aguaceiro. Um aguaceiro. Veja, temos aqui a parte cognata. Então, são palavras cognatas. De mole, embaixo ali a gente já tem a própria, vai ser a palavra moleza. Pedra, pedrada. E luz, podemos colocar luzeiro. Então vejam, nós estamos pegando palavras, que nós consigamos fazer derivações. Como que nós fizemos a montagem dessas derivações? Nesse caso aqui, nós colocamos, a parte final, mudamos todas as partes finais deles. Ou seja, cada um desses senhores aqui, eles são sufixos, elementos que vêm após o radical da minha palavra. Tranquilão? Escolha 2 palavras do exercício anterior e analise seus elementos morfológicos. Então vamos lá, ele já tirou uma da gente. Então vamos pegar aguaceiro e pedrada. Tranquilão? Então, exercício 3. Então, primeiro,
aguaceiro. Então veja, na palavra aguaceiro, né? Água vai ser o nosso radical. Eiro vai ser o nosso sufixo. O C vai ser a nossa consoante de ligação. Por que consoante de ligação? Porque água e eiro, o sufixo eiro, estão sendo ligados pelo C para dar sentido. Então, aguaceiro. Tema, qual que vai ser o nosso tema então? Água. Então, o água, junto com o nosso radical, ele também vai ser o nosso tema. Então, fizemos toda a análise da palavra aguaceiro. Vamos pegar outra agora então. Vamos pegar pedrada. Vamos pegar pedrada. Para a gente fazer toda a análise dele. Eita que tá difícil. Aí. Então, a palavra pedrada. Pedrada. Então, vamos lá. Pedra. A gente sabe, que a gente já viu nas outras aulas, que é o nosso radical. Então, aqui a gente tem o radical. O da vai ser, né, o ada, ele vai ser o nosso sufixo. Só que dentro do sufixo, esse a, ele vai ser a vogal temática. Vai ser a nossa vogal temática e o nosso tema, né? O tema que a gente tem aqui, vai ser toda a palavra pedra. Então, o tema é o radical mais o a. Então, vai ser pedra. Tranquilão? Fizemos então, né, as duas análises necessárias. De boa, né, gente? Encontrou os elementos, fez a separação, chuchuzinho, não tem nem como errar. Vamos para o próximo? Separe os elementos morfológicos das palavras a seguir e classifique-os. Agora está mais pesado. Então vamos pegar a primeira palavra, desrespeitoso. Então olha lá, desrespeitoso. Então, desrespeitoso. Então vamos lá, ele vai ser prefixo. Se ele é o prefixo, ele é o elemento que vem antes do nosso radical. Respeite, toda essa parte aqui, ó, sem o o, vai ser o nosso radical. Ou seja, a parte do verbo que muda em todas as suas, que não se altera nas suas conjugações. E o oso vai ser o nosso sufixo. Esse o, né, vai fazer o papel da vogal de ligação. Então, o igual, vou colocar aqui VL, perdão, vogal de ligação. E o tema, o nosso tema vai ser respeito. Tranquilão? Prefixo, radical, sufixo, vogal temática e o nosso tema. Feito? Vamos para o próximo. Invencível. Invencível. Então, invencível. Certo? Temos o in,
O in, né, a gente já sabe que ele é um prefixo. O vencer é o nosso verbo, né? Então, vence é o radical. O i, esse i aqui vai ser vogal temática. E o vel, invencível, vai ser o nosso sufixo. Tranquilão? Escrevêssemos. Nossa, agora esse vai dar um trampo. Vamos lá. Escrevêssemos. Então, escrevêssemos. Então, escreve é um verbo. Então, escreve, aqui vai ser o radical. A parte do verbo que nunca se repete, que sempre se repete nas suas conjugações. Isso no verbo regular. No verbo irregular ele muda. O e, né? Esse e vai ser a VT, vogal temática. O tema vai ser escreve. Escrever-se. Escrever-se. Esse VC aqui, pessoal, ele vai ser desinência modo temporal. Então, vou colocar aqui desinência modo temporal. Vai ser aqui. O que a nossa desinência modo temporal nos diz? Se eu escrevesse. Então, aqui, essa desinência modo temporal, ela diz pra gente que essa frase está no predicativo, no subjuntivo do predicativo. Então, se nós escrevêssemos, ou se escrevêssemos, né? Nós escrevêssemos, não dá. Se eu escrevêssemos, não dá. Se nós escrevêssemos uma carta, então eu tenho que achar essa conjugação. Se é uma possibilidade, então é subjuntivo. Então aqui vai ficar subjuntivo, primeira pessoa do subjuntivo, do pretérito do subjuntivo. Então vamos colocar aqui. Então pretérito do subjuntivo e o mos é a desinência número temporal, né? Que ela diz pra gente que está no plural. No caso aqui, qual pessoa que está? Está no nós. Se nós escrevêssemos, como está na primeira pessoa do plural, é o nós. Tranquilão? E a nossa última palavra vai ser os sapatos. Sapatos. Essa é facinha. Então, sapatos. Então, sapatos, né? Esse substantivo, ele é um substantivo que ele não tem feminino. Então, ele é um substantivo comum. Ele é um substantivo comum, comum de dois gêneros também. Aliás, uniforme, porque ele só tem uma forma. Então, sapato, sapato é o meu radical. E o S é a minha desinência, número pessoal. Porque é ela que diz que está no plural. Tranquilo? A entrevista de Arnaldo Antunes e retire 2 ou 3 exemplos de palavras que aparecem em elementos morfológicos citados a seguir. Então vamos lá, gente. O exercício 5. Onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja o pulsar quase mudo, abraço de anos-luz que nenhum sol aquece. Então vejam, prefixo, então olha lá, onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado. Dourado, El,
é prefixo. Desinência de gênero. Abra a janela e veja o pulsar quase mudo. Então, desinência de gênero, o. Desinência de plural. O abraço de anos-luz. A palavra anos tem S. Uma desinência verbal, quer, né, qualquer um dos verbos terminados no infinitivo. E um sufixo que vem depois, que é o esquece de esquecer. Tranquilão? E as palavras entrevista, poesia e leitura apresentam desinência de gênero. Esse exercício está lá do outro lado, lá na página pra gente. E a composição poema passa a ideia de rapidez e velocidade. Então, a palavra entrevista, poesia, literatura, apresenta desinência de gênero. Entrevista, não. Poesia, não. E literatura, não também. Certo? E, pessoal, não esqueçam de finalizar os exercícios que a gente tem ali na página 9, na página dos exercícios. É muito importante que a gente finalize ele, porque esse exercício ele é pesado, vai ajudar muita gente quando a gente voltar com oração subordinada, que ainda tem as orações subordinadas adverbiais para a gente ver e as adjetivas. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.